Na Rádio Observador. Jornal das 2, com a edição de João Lourenço. E João, atenção aos incêndios. Esta hora há 3 ocorrências que preocupam as autoridades no distrito de Vila Real. Sendo que o mais significativo continua a ser em Chaves, que começou na freguesia de Ventuzelo. Ora, esta manhã estava com 2 frentes ativas. No entanto, a Proteção Civil dava conta ao início da manhã que o combate estava a evoluir favoravelmente. Neste momento, quase 150 operacionais, apoiados por cerca de 40 viaturas e um meio aéreo, estão no teatro de operações, um pouco mais a um lado, neste caso em Boticas. Há um incêndio que começou esta noite, neste caso ontem à noite, em Nogueira, e outro começou na madrugada em Ardeus. São considerados pela Proteção Civil como ocorrências significativas. Neste momento estão 6 meios aéreos no combate. No que toca a incêndios dominados, há 2 em Vinhais e em Torre de Moncorvo. Começamos em Vinhais, onde as chamas foram controladas por volta das 8 da manhã. Já em Torre de Moncorvo, as autoridades já davam conta dessas boas notícias por volta das 10 da manhã. E ainda nos incêndios, 4 dos 5 bombeiros de Vinhais já tiveram alta. A Proteção Civil confirma assim um desfecho positivo dos ocupantes de uma viatura dos bombeiros que foi consumida pelas chamas na tarde de sábado. Os 2 operacionais de Vinhais, com 45 e 47 anos, que sofreram queimaduras, na altura classificadas como graves, foram transportados para o Hospital do Grande Porto e, entretanto, já vão ter alta hospitalar por esta hora. É o que adianta o comandante subregional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso. Feridos ligeiros, dos 3 feridos ligeiros, 2 já tiveram alta. Um deles deslocou-se esta manhã para o Porto, uma unidade hospitalar do Porto, para fazer uns exames complementares, e os 2 feridos, classificados como feridos graves, terão alta agora por volta da hora do almoço. Portanto, a situação evoluiu favoravelmente e terão alta agora perto da hora do almoço. O comandante subregional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, a dar este desfecho positivo destes 4 dos 5 operacionais. Recordar que os outros 3 bombeiros, 2 mulheres e um homem com idades compreendidas entre os 18 e os 47 anos, foram transportados para o Hospital de Bragança, e o comandante a dar conta que há uma operacional de 19 anos que ainda foi a fazer exames complementares à cidade do Porto. E na atualidade política, o PS realiza hoje a rentrée com foco principal no custo de vida. E o Comício Socialista tem início às 6h30 da tarde em Olhão, no Algarve. Conta com o discurso do líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, e, por fim, do secretário-geral, José Luís Carneiro. À Rádio Observador, o vice-presidente da bancada parlamentar, António Mendonça Mendes, levanta um pouco o véu para os assuntos que vão ser tratados, com especial foco no preço da habitação e no custo de vida. Cada partido tem a sua agenda e o seu calendário, portanto não é nenhuma resposta, mas evidentemente enquadra-se dentro daquilo que é o quadro de disputa democrática normal que existe. E aquilo que é importante nós apontarmos são os problemas que efetivamente afligem as pessoas. Nós hoje não temos a situação da habitação melhor do que tínhamos há 2 anos atrás. Nós hoje na saúde não estamos melhor do que estávamos há 2 anos atrás. Eu arrisco mesmo a dizer que nós estamos pior do que estávamos há 2 anos atrás. Assim como este governo não tem conseguido responder àquilo que é a ajuda às famílias e às empresas pelo aumento do preço dos combustíveis. A decisão do deputado socialista António Mendonça Mendes explica também que esta antecipação em termos de calendário da rentrée política do PS não é uma resposta direta à festa do Pontal do Partido Social Democrata. Na atualidade internacional, o Hamas reafirma o compromisso com o plano de Donald Trump para pôr fim à guerra na faixa de Gaza e iniciar o processo de reconstrução do enclave palestiniano. É uma posição transmitida esta manhã pelo chefe da equipa negociadora do Hamas à imprensa egípcia. O plano dos Estados Unidos inclui então 15 pontos, foi recentemente rejeitado por Israel e este documento inclui medidas como a retirada israelita da faixa de Gaza, o desarmamento do Hamas e a transferência do controle civil para um comitê de governação nacional.
E os Estados Unidos usaram um canal secreto para negociar diretamente com a Guarda Revolucionária do Irão. É o que adianta o portal Axios, diz que a administração Trump contornou os negociadores oficiais do Irão e abriu um canal secreto para falar diretamente com a cúpula da Guarda Revolucionária. Para mediar o contacto, Washington terá recorrido ao presidente do Kurdistão iraquiano, uma figura que contava tanto com a confiança dos Estados Unidos como também do Irão, neste caso, como a Guarda Revolucionária, segundo o jornal, a decisão foi tomada em meados de maio, quando os negociadores norte-americanos duvidaram se a delegação iraniana à mesa tinha de facto autoridade para representar a força militar mais poderosa do país e, por fim, fecharam um acordo de cessar-fogo. O certo é que o acordo alcançado entre o Irão e os Estados Unidos para um cessar-fogo termina já esta segunda-feira, sem que se vislumbre um entendimento entre as duas partes. A especialista em relações internacionais, Liliana Reis, considera que, ainda assim, as negociações podem prolongar-se. Não me parece que neste momento haja efetivamente condições de que termine o prazo e seja celebrado um acordo definitivo amanhã. Aquilo que poderá é abrir espaço a que as negociações se prolonguem e continuem. Agora, naturalmente que começam a surgir muitas críticas à administração norte-americana a nível interno. Também se começa a observar do ponto de vista internacional que apesar da demonstração do poder e da superioridade militar norte-americana desde fevereiro, é evidente que foram expostos os limites de transformar ou transpor esta superioridade militar numa superioridade estratégica. Análise da especialista em relações internacionais, Liliana Reis, no programa Gabinete de Guerra. E no futebol, o Benfica joga amanhã em Rio Maior, frente ao Casa Pia. Marco Silva, treinador dos encarnados, afirma que quer reagir à entrada em falso no campeonato. E sendo que os encarnados, neste momento, somam 2 empates consecutivos, uma vez que a meio da semana tiveram esse empate na Escócia, frente ao Hearts. Foi precisamente sobre isso que Marco Silva falou em conferência de imprensa há momentos, da divisão esta partida da segunda jornada, o calendário do Benfica e a necessidade de reação aos maus resultados recentes. Sabendo nós que estamos a jogar muitas vezes à quinta-feira, isto vai ser uma constante do nosso jogar e nós não podemos estar condicionados a esse aspecto porque acho que 90% dos jogos desta época nós vamos jogar depois dos nossos principais rivais e isso não nos pode condicionar de maneira nenhuma. O que nos pode condicionar aquilo que são os nossos, e nós podemos controlar, são os nossos resultados. Claramente não escondendo, vimos um resultado negativo para nós quando empatamos em casa depois de estar 2 vezes em vantagem e há que reagir, mas é esse mesmo resultado, retirar as coisas boas que fizemos que foram em muito bom número, colocá-las no campo, corrigir aquilo que não fizemos tão bem. Já quanto ao mercado de transferências, continuam várias movimentações em torno do plantel encarnado. A última, mas que ainda não é confirmada, pelo menos oficialmente. No entanto, Marco Silva dá conta da quase certa saída do lateral direito Dedic e há uma perda que o técnico encarnado lamenta. Não sendo nada oficial ainda, naturalmente, neste momento posso-vos dizer porque a realidade vai estar fora do jogo, ao contrário do que foi nesse sentido. Neste momento posso dizer que estará fora daquilo que são na convocatória e não tem estado envolvido na preparação para o jogo, independentemente de ter sido muito curta desde a nossa última viagem à Escócia. Tenho o feedback, neste caso o feedback da direção que está numa fase já bastante avançada e dizer aqui claramente, não, é óbvio que era um jogador que não eu treinador, mas nós Benfica não queríamos perder. A despedida então de Amar Dedic, o lateral direito bósnio, pode estar a caminho do Newcastle por uma verba a rondar os 35 milhões de euros, é o que diz a imprensa desportiva. Já quanto ao Casa Pia, também perdeu pontos frente ao recém-promovido na primeira jornada, neste caso o Marítimo, perdeu neste caso na Ilha de Madeira por 1-0. Questionado sobre o facto do Benfica não ter triunfado nos últimos 3 jogos frente ao Casa Pia no passado, o técnico dos Gansos, Filipe Coelho, preferiu focar no presente, o arranque de uma nova temporada. Esses resultados é a prova que o Casa Pia nos últimos anos tem-se tentado intrometer na história dos melhores clubes em Portugal, mas na verdade nada desse historial vai fazer com que o jogo da amanhã parta de uma premissa diferente. Estamos a iniciar um campeonato onde o Casa Pia está a crescer, se está a compor nas suas ideias e nos elementos que compõem também o plantel. O Benfica estará, obviamente, noutro patamar, porque já tem aqui, em termos de competição, uma bagagem um bocadinho maior que a nossa, porque já vem com competições europeias, mas, acima de tudo, as equipas neste mês de agosto estão ainda a estruturar as suas ideias, a fazer
a fazer com que elas ganhem força semana após semana. A partida que se realiza amanhã, 8h15 da noite. Terá aqui relato e comentário na Rádio Observador. Só apenas dar conta que é a quarta época seguida que o Casa Pia joga a mais de 80 km de distância de Pinamanique, o estádio original, e vai, neste caso, para 5 anos, desde o regresso à Primeira Liga, que a equipa Casa Piana não defronta os jogos em casa no seu estádio original. E amanhã é a vez do Benfica e ontem João, o Futebol Clube do Porto, venceu na deslocação até Vila do Conde. Triunfo azul e branco sobre o Rio Ave por 2-0, golos de Neumann Pérez e de Borja Sainz. Depois da vitória dos Dragões e Vila do Conde, o treinador portista Francesco Farioli diz estar feliz pelo triunfo. No entanto, aponta ainda que os Dragões ainda têm muito para melhorar. Temos de continuar a trabalhar para alcançar resultados importantes. Há muitos pontos a melhorar. Viemos aqui e sabemos que não era um campo fácil para jogar contra outra equipa que impõe muita força física, muito bem organizada. Por isso acho que certamente poderíamos ter gerido melhor alguns momentos. Mas, mais uma vez, tivemos boa eficiência e o resultado é, sem dúvida, o mais importante. 2 triunfos no arranque do campeonato para o Futebol Clube do Porto, ou seja, 6 pontos nas 2 jornadas inaugurais, e já para esta tarde há 3 partidas. O Nacional recebe em casa o Estoril às 3h30, o Aroca recebe o Moreirense às 8h e por fim o Famalicão vai enfrentar o Marítimo às 8h30. Haveria outro jogo para esta jornada, o Braga frente ao Gil Vicente, no entanto, e devido a problemas de saúde, ou neste caso um surto gastrointestinal, está a afetar grande parte da equipa bracarense, ou seja, a nova data desta partida da segunda jornada será encontrada ainda lá mais para a frente. E fica por aqui o Jornal das 2 da tarde, edição do jornalista João Lourenço. Este programa tem o apoio de BetClick.